Fala galerinha, pessoal, nessa aula nós iremos aprender sobre o número binomial, tá bom? Esse assunto se encontra no volume 7, capítulo 17, páginas 56 a 61 do livro de vocês, tá bom? Seguinte, o que vem a ser o número binomial? O número binomial nós vamos utilizar fatorial, tá pessoal? E é o seguinte, ó, o número binomial de ordem n, ou seja, até que número ele vai alcançar, tá? E classe P, tá? É a combinação simples de N de P a P. Lembra lá na combinação simples, pessoal, que nós utilizávamos essa fórmula aqui, ó, tá? Só que assim, ó, número binomial nós vamos representá-lo assim, ó, dentro do parênteses o número em cima e o número embaixo, tá? E entre parênteses aqui, tá bom? Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, o número de ordem n é o número que fica em cima e a classe vem aqui embaixo, classe P, tá bom? Como que eu calculo esse número binomial? Simples, igual à fórmula da combinação simples, ó, n fatorial sobre p fatorial que multiplica n menos p fatorial, idêntico à fórmula da combinação simples, tá bom? Então, número fatorial, o que é o número fatorial? Aqui em cima indica a ordem dele e aqui embaixo indica a classe dele, tá? Então, vai ficar, ó, a ordem fatorial dividido pela classe que multiplica a ordem menos a classe fatorial, tá bom? Aí, gente, nós estudamos o número binomial, existe duas formas dele aparecer. Quando o n, que é o número de cima, ele é maior ou igual ao número de baixo, tá? Quando o número de cima, ou seja, a ordem dele for maior ou igual à classe dele, nós utilizamos essa fórmula aqui, ó. Tá bom? Agora, existe a situação onde a ordem do número binomial é menor do que a sua classe. Quando isso acontece, você não precisa nem resolver, nem perde seu tempo. O número binomial, o resultado dele vai dar 0. Ok? Então, aqui, essas fórmulas aqui, nós vamos calcular o resultado de um número binomial. Tá? Então, você vai analisar se o número binomial ele é maior ou igual à classe dele, tá? A ordem dele é maior do que a classe, ou seja, o número de cima é maior do que o de baixo, aí nós utilizamos essa fórmula aqui. Agora, quando o número de baixo é maior do que o de cima, nós usamos essa fórmula, ou seja, não usamos a fórmula, o resultado vai dar 0, você nem vai perder seu tempo calculando. É mais ou menos assim, a gente costuma falar assim, igual na fração, ó, que na verdade o número binomial é a fração. Então, olha só, numerador, o de cima é o numerador e de baixo o denominador. Quando o numerador é maior do que o denominador, utilizamos essa fórmula aqui. E quando o denominador é maior do que o numerador, o resultado do seu binomial vai dar 0, tá bom? É caso aparecer, gente, mas nem aparece isso aqui, ó. Tá? Nem aparece. Por quê? Porque é muito fácil, é só você analisar. A não ser que você dê a sorte de aparecer dessa forma aqui, né? Pra você colocar simplesmente o resultado 0. Mas do contrário, gente, ele aparece só dessa forma aqui, ou seja, o número de cima sempre vai estar maior do que o de baixo, tá bom? Porque aqui é muito fácil, é só você lembrar, opa, não vou calcular não, ele vai dar 0. Pronto. Então vamos para a prática, que vocês vão entender como que calcula o número binomial. Tá aqui, ó, número binomial, letra A, olha só, 5, né, e embaixo 2, 5 sobre 2, tá? Então vai ficar, ó, 5 fatorial dividido por 2 fatorial, e aqui vai ficar, ó, 5 menos 2, 3 fatorial, tá? Aqui, ó. Dentro do parênteses aqui, ó, 5 menos 2, 3 fatorial. Então, vou ter que abrir o 5 até chegar no 3 fatorial para eu poder cortar com esse 3 fatorial, né? Então, ó, vou cortar o 3 fatorial aqui, ó, em cima, com o 3 fatorial de baixo, tá? E lembrando que o 2 fatorial aqui vai dar 2, né? Então, vai ficar 5 vezes 4, 20, dividido por 2 vai dar 10. Pronto, o resultado aqui é 10. Então, ó, esse número binomial aqui, o resultado dele é 10, tá? Próximo, letra B. Eu tenho aqui, ó, 10 fatorial, ou melhor, 10 fatorial não. 10 sobre 2. Qual que é o número desse binomial aqui? Qual que é o resultado desse binomial aqui? 10 sobre 2. Vai ficar, ó, 10 fatorial dividido na verdade aqui tá trocado. Aqui o 2 deveria ser antes, né? Deixa eu arrumar isso aqui. Aqui, ó, o 2 é depois e não antes. O 8, né? Depois, não antes. Deixa eu arrumar isso aqui, rapidão. Pronto. Tá aí. Então, ó, 10 fatorial é igual a 2 fatorial, certo? Que multiplica 10 menos 2, 8 fatorial. Aí eu vou abrir o 10 fatorial até chegar no 8 fatorial aqui embaixo, tá? Aqui eu não vou consertar não, só pra vocês... porque vocês já entenderam o que eu tinha feito aqui, tá? Então eu corto o 8 fatorial com o 8 fatorial de baixo aqui, né? Certo? Deveria ter trocado esse 2 aqui, mas não tem problema não. Aí, esse 2 fatorial aqui vai virar o quê? Vai virar 2 vezes 1, vai dar 2, né? Eu vou abrir ele, vai virar 2. Então vai ficar 10 vezes 9, 90. Dividido por 2 vai dar 45. Então, esse número binomial aqui, ó, 10 sobre 2, é igual a 45.
Pronto, isso aqui, gente, é calcular número binomial. O número binomial aparece e você vai calcular ele, achar o valor dele, o valor numérico dele, tá? Que o valor numérico desse binomial aqui e o valor numérico desse binomial aqui, certinho? É igual a combinação simples, ou seja, vocês já estão acostumados com isso, tá? Vamos falar agora sobre binomiais complementares, tá? Quando você vai analisar um binomial complementar, quando você vai analisar se um binomial é complementar ao outro, você tem que analisar dois números binomiais, tá? Então, para saber se é complementar, quer dizer, você vai pegar ele e comparar com o outro para saber se ele é complementar. Então, tem esse binomial aqui, ó, n sobre p, e o outro é n sobre q, ou seja, a parte de baixo dos dois estão diferentes, né? E a parte de cima dele está igual, tá? Quando que eles são complementares? Quando acontecer isso, ó, você pega a base desse aqui, ó, né? E soma com esse daqui, tem que dar o resultado de cima, tá? Sendo que, ó, o numerador dos dois é igual e o denominador é diferente. Mas você soma o denominador de um com o denominador de outro, vai dar o numerador, né? Ou seja, quando isso acontece, significa que esses números são complementares, certo? Por exemplo, aqui, você tem o binomial 5 sobre 2. Tá? 5 sobre 2. Qual vai ser o complementar deles? Ó, a parte de cima vai ser igual, 5 e 5. Mas eu vou somar aqui, ó, 2 com 3 aqui vai dar quanto? 5. Se você fizer esses dois, significa que esses dois números binomiais são complementares. Se eu resolver esse e esse, vai dar o mesmo resultado. Olha só, resolvi esse binomial aqui de cima, né? Deu 10. Resolvi o complementar dele, que é esse aqui de baixo, também deu 10. Então, quando dois binomiais são complementares, o resultado vai dar o mesmo, tá bom? Então, assim, como eu tenho um número binomial, por exemplo, ó, 15 sobre 12. Qual vai ser o complementar dele? Vai ser 15 sobre 12. Para inteirar 15, falta quanto? 3. Então, vai ser 15 sobre 3, tá? Então, a parte de baixo aqui, você soma aqui, ó, 2, né? O outro aqui precisa ser quanto? Precisa ser 3, porque eu tenho que somar 2 mais 3, tem que dar a parte de cima 5, tá? Então, quando isso acontece, a gente diz que os dois são complementares, binomiais complementares. Então, o resultado deles vai dar o mesmo, tá bom? Pessoal, agora eu vou comentar com vocês sobre a igualdade de números binomiais. Seguinte, aqui nos binomiais complementares, a gente percebeu que quando um número binomial tem um outro complementar a ele, significa que se eu resolver os dois, vai dar o mesmo resultado. Então, dois números binomiais complementares são iguais, tá? Eu pego, ó, a base de um, somo com a base do outro, vai dar igual ao número de cima, tá bom? Então, aqui, ó, nessa situação de números complementares, eu tenho uma igualdade de binomiais. Então, se eu pegar, por exemplo, eu tenho dois números binomiais aqui. Ó, se eu pegar essa base aqui, somar com a outra base do outro, vai dar igual ao 12 aqui, tá bom? Então, a gente vai nessa parte de igualdade, a gente vai trabalhar com a equação. Por quê? Porque a gente vai calcular valores igual no caso aqui, valor de x, né? Tem outra situação. Se o meu P for igual ao meu Q aqui, ó, se o P for igual a Q, eu também vou ter dois números binomiais iguais. Por quê? Porque a parte de cima já está igual, não tá? Então, se a parte de baixo dos dois também forem iguais, então eu vou ter uma igualdade, eu vou ter dois números binomiais iguais, tá? Então, tem duas formas. Ou a base dos dois são iguais, ou então a base dos dois são complementares. Nessas duas situações, eu vou ter binomiais iguais, tá? Então, vamos resolver primeiramente aqui, ó, por P e Q, ou seja, pela base igual. Vai ficar, ó, x igual a 2x, ó. Né? Aqui, ó, 2x igual a x, né? Pego o x, passo para cá, vai ficar o quê? Aliás, do outro lado ficou... não tem mais nada, ficou zero, né? Então ficou 2x menos x vai dar x igual a zero. Então, se o x for igual a zero, então eu tenho o que? Binomiais iguais, porque aí vai ficar 0 aqui e 0 aqui. Então, vou ter o binomial 12, 0, 12, 0, vai ser iguais. Certo? Eu resolver, vai dar igual. Tá bom? Ou então, posso fazer pelos números complementares, que é o que? Ó, essa base aqui, ó, somada com essa base aqui, vai ter que dar igual a parte de cima. Então, vai ficar, ó, 2x mais x, poderia estar ao contrário, x mais 2x, né? Tanto faz. Então, 2x mais x tem que ser igual a parte de cima, que é 12, tá? Então, vai ficar, ó, 3x igual a 12, passa o 3 dividindo, vai ficar x igual a 4. Então, tem duas possibilidades de igualdade aqui. O x pode ser 0, aí eu vou ter os dois iguais, idênticos, tá? Ou então, o x pode ser 4, aí os dois serão complementares, que também vai dar o mesmo resultado. Tá bom? Vamos para um próximo exemplo aqui, ó. Exemplo B, mesma coisa, ó. Eu posso fazer a base igual, ó, dos dois, 3x menos 1 igual a 5, tá aqui, ó, 3x menos 1 igual a 5, né? Pego o menos 1, jogo para lá, vai ficar mais, vai ficar 3x igual a 6, então x igual a 2. Ou então faço pelos complementares, ó, 3x menos 1 mais 5 igual a 10, ó, 3x menos 1 mais 5 igual a 10, 3x, ó, passo o 5 para lá, fica menos, passo 1 para lá, fica mais, tá? Então vai ficar, ó, 10 mais 1, 11, menos 5 vai dar quanto? 6, né? Então 3x igual a 6, então x também deu 2, certo? Também, aqui no caso também deu 2.
a mesma coisa que se os dois fossem bases iguais, é a mesma coisa dos complementares, tá bom? Então, nesse caso aqui eu só tenho o x para ser iguais, o x tem que ser 2, tá? Então foi coincidência dele ser igual tanto para complementar quanto para ele ser idêntico mesmo, ok? Uma outra coisa aqui, pessoal, que eu vou comentar com vocês é a relação de Stiefel, tá? Que é o seguinte, ó, eu tenho um binomial, tá? Eu tenho um número binomial n sobre p. Quando eu somar ele com outro número binomial, ou seja, onde a base é apenas um algarismo a mais, tá? Por exemplo, aqui, ó, aqui em cima é n, aqui é n, né? Aqui é p e aqui é p mais 1. Quando isso acontecer, sabe qual vai ser o seu resultado? Em cima vai ser n mais 1, você aumenta a unidade aqui em cima e pega o maior denominador aqui, ó. Então, olha só, o que essa relação de Stiefel quer dizer? Para você ganhar tempo, tá? Não precisa você. Como você pode resolver aqui? Você pode fazer esse binomial aqui, faz o outro e soma. Ou então você faz um binomial só. Sabe como? Sim, ó. Quando os seus numeradores forem iguais e os denominadores for só um valor maior do que o outro, então eu posso usar essa relação de Stiefel. Como? Soma uma unidade no numerador e pega o maior denominador. Vamos lá, eu tenho aqui exemplo, ó. O binomial 15 sobre 11, vou somar com o binomial 15 sobre 12, tá? Então, ó, os dois numeradores são iguais, os denominadores, esse aqui é uma unidade maior do que essa, não é? Então, o que é que eu faço? Aumento uma unidade aqui no numerador, 16, e pego o maior denominador dos dois, que é 12. Então, 16 sobre 12. Agora, eu posso resolver esse binomial aqui, ó, 16 sobre 12. Eu vou achar a mesma resposta. Ou você pode pegar esse binomial, resolver ele, faz o binomial e soma os dois resultados. Ou então, você pode resolver por um único binomial, que é esse aqui, ó, pela relação de Stiefel, ok? Para finalizar a nossa aula, pessoal, eu vou falar para vocês aqui sobre as propriedades do número binomial, que é o seguinte, ó. Quando você tem um binomial onde em cima, a parte de cima é qualquer número e embaixo é zero, o resultado vai dar 1, tá bom? Ou então, os dois, tanto o numerador quanto o denominador forem iguais, o resultado também vai ser 1, tá bom? Agora, quando embaixo o denominador for 1 e em cima for qualquer número, o resultado vai ser o número de cima. Tá? E quando em cima for um número e embaixo é um número apenas, um número menor, né, que é o de cima, aí você vai ter o resultado, o número de cima, tá? Então, ó, embaixo é 1, o resultado é o de cima. Embaixo é um número menor do que o de cima, o resultado também vai ser o de cima. Os dois iguais, o resultado é 1. Embaixo é 0, em cima é qualquer número, então o resultado também vai dar 1. Vamos lá? Olha só, vou mostrar pra você por que isso está correto. Olha só, eu tenho aqui, ó, n e 0, né? Eu vou fazer, ó, n, embaixo vai ser 0 fatorial e n fatorial, né? Então, olha só, em cima eu corto aqui n fatorial com n fatorial, não é? Vai dar 1, o resultado vai dar 1 em cima. E aqui embaixo, 0 fatorial é 1, vai ficar 1 sobre 1, vai dar 1. Então, por isso que o resultado vai dar 1, tá bom? Aqui, os dois iguais, ó, vai ficar n, certo? Embaixo vai ficar, ó, n fatorial e vai ficar n menos n, vai dar 0 fatorial. Então, ó, n corta com n, aqui 0 fatorial vai dar 1. Vai dar a mesma coisa, tá vendo? Também vai dar 1, ok? E esse terceiro aqui, ó, vai ficar, ó, n1, né? Então, vai ser, ó, n fatorial, aqui embaixo vai ser o quê? 1 fatorial e aqui vai ser o quê? n menos 1, certo? Então, vou abrir esse n até o n menos 1 aqui, eu vou cortar, ó, n menos 1 com n menos 1 aqui, o fatorial, vou cancelar os dois. Vai sobrar o quê? Sobra o n em cima. E o fatorial embaixo é 1. Então vai ficar o n fatorial. O n fatorial não, o n só, né? Sobre 1. N sobre 1 vai dar o próprio n, certo? E o terceiro aqui, esse quarto aqui eu vou aplicar para vocês por meio do exemplo. Olha só, eu tenho aqui, ó, 10 sobre 1 mais 3 sobre 0. Vamos lá. Gente, embaixo é 1. Em cima é um outro número qualquer. Aonde está isso? Está aqui, ó. Resultado é o de cima, não é? Então o resultado é 10, tá? Tá aí. Aqui, embaixo é 0, em cima é qualquer número, né? Então, quando embaixo é 0, em cima é qualquer número, vai dar quanto? Vai dar 11. Então, vai ficar o quê? Ó, o primeiro vai dar 10, mais 1 vai dar 11, tá? Próximo exemplo, ó. Opa, ficou errado aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ele aqui tá 7 vezes 12 vezes 5. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu organizar esse negócio aqui. Deixa eu copiar aqui, ó. Ficou errado esse negócio aqui. Isso. Aqui tá 7, né? Então, vai ser aqui, ó. Aqui vai ser 1. E aqui vai ser 7. Isso. Pronto. Isso. Então, olha só. Ou então aqui, ó. Aqui é 7. Vou modificar aqui, ó. E aqui embaixo eu vou colocar 6. Isso. Então, olha só. Eu tenho essa aqui, ó. Binomial 7, 6, somado com duas vezes binomial aqui, ó. Então, ó, aqui embaixo, ó, é um número menor do que o de cima. Olha só, embaixo é um número menor que o de cima, o resultado é o de cima, tá vendo? Então vai dar quanto? 7.
duas vezes esse binomial aqui. Então vai ser duas vezes esse binomial aqui que eu vou fazer ele. Embaixo é 1, gente. Quando embaixo é 1, em cima é um outro número qualquer, eu caio nessa situação aqui, ou seja, o resultado é o número de cima. Então vai ser 5, né? Então vai ficar o 7 mais 2 vezes 5. Então 2 vezes 5 é 10, mais 7, 17. Tá vendo que eu resolvo bem mais rápido do que eu fazer o binomial desse, multiplicar por 2, depois eu somar as duas coisas. Então se você decorar essas propriedades aqui, ó, você acaba resolvendo muito mais fácil determinados binomiais, tá bom? Aqui, ó, aqui embaixo é 0, em cima é um número, não é? Então o resultado, nós vamos cair nesse aqui, ó, certo? Então o resultado é 1, então tá aqui, o resultado é 1. Mais o próximo, embaixo é 1, em cima é outro número qualquer, né? É esse aqui, ó. Então o resultado é o de cima, tá vendo? Então esse aqui vai dar 3. Agora aqui, embaixo é um algarismo menor do que o de cima, então eu vou cair nessa situação aqui. Então o resultado é o de cima, tá? Então 3. E os dois iguais, quando os dois iguais, tá nessa situação, então vai dar 1. Então eu vou somar, ó. 1 mais 3, 4, mais 3, 7, mais 1, 8. Pronto, pessoal. Então isso aqui, ó, é a parte introdutória sobre binômio de Newton, ou seja, nós estudamos aqui sobre o número binomial, tá bom? Não tem exercício para vocês no livro sobre essa parte de número binomial, mas nós temos que aprender isso aqui para a gente chegar lá na parte que nos interessa, tá bom? Então isso aqui é a parte introdutória que você tem que entender o que é o número binomial, porque nós vamos estudar depois o triângulo de Pascal, que vai usar o número binomial, certo? Até nós chegarmos no binômio de Newton, que é o conteúdo que realmente nos interessa, mas nós temos que passar por isso aqui para chegar no binômio de Newton, ok? Então é isso aí, pessoal, até a próxima e fui!